Muito bem, pessoal. Então, assim, segundo as informações aí da irmã Silvana, não vai ter velório, né? Talvez por conta dele ter sido um paciente com suspeita, né, do Covid-19, mas assim, e também por normas também de aglomeração de gente, talvez seja por isso, né? Mas assim, não vai ter velório, mas nós pastores, nós nos colocamos à disposição, né, no que precisar, né, sobre para conforto e para oração pela família e nós como igreja, né? Ontem eu vi que toda a nossa igreja é muito solista, muito se compadeceu aí das condolências aí da nossa irmã, né? Vamos estar orando, pedindo a Deus que conforte, console o coração da Silvana e de toda a família para eles continuarem confiando no Senhor, né? Muito bom. Vamos lá, a gente vai começar o estudo de Esther hoje, né? Vamos dar uma introduzida no livro de Esther. Esther é um livro muito peculiar, muito porque uma coisa interessante do livro de Esther é que é uma coisa que todo mundo sempre fala, né? O livro de Esther não aparece a palavra Deus em nenhum momento do livro inteiro, né? Em nenhum momento do livro inteiro, 10 capítulos, a gente não vê em nenhum momento aqui a, a palavra Deus aparecendo, né? Mas não é porque a palavra Deus não aparece que Deus não está presente em toda a história da Esther, né? Então a gente vai ter que. Eu entendo o seguinte, né, pessoal, que nós vamos ter que ter uma sensibilidade mais aguçada para poder ver Deus dentro de tudo isso, né? E a gente vai ter que ter um cuidado aqui para tomar um cuidado para não pegar verdades de outros povos estrangeiros e transformar em verdades para a nossa vida cristã, tá? Então a gente vai ter que tomar um certo cuidado com o livro da Esther. Mas o livro da Esther foi escrito assim, praticamente quase 500 anos antes de Cristo, né? Nós podemos ter, entenda assim, outro dia na devocional do pastor Fábio ele falou uma frase muito interessante, né? Nós podemos ter dúvida, nós só não podemos duvidar de Deus, né? Nós podemos ter dúvidas, né? Mas nunca duvidar da existência e da graça de Deus, né? E olhando para essa questão de que Deus não é citado nenhuma vez no livro da Esther, eu queria convidar vocês para abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. A gente vai ler um versículo do Novo Testamento e um versículo do Velho, tá? Então, Romanos capítulo 11, versículo 33. 11, 33. É um hino de louvor que é cantado aqui, né? No meio do livro de Romanos. E aqui no livro de Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, né? O que está falando esse verso bonito, cheio de palavra difícil? Esse versículo está cheio de palavra difícil, né? Mas eu entendo assim que esse versículo ele está falando de quão insondável, de quão difícil é entender os caminhos do Senhor, né? Nesse sentido de que muitas coisas que Deus está agindo e a gente não está vendo, né? Muita coisa Deus está fazendo nas nossas vidas e a gente não está reconhecendo que é Ele que está fazendo nas nossas vidas, né? Então, assim, essa questão do quão insondáveis são os seus juízos, né? Então, o insondável, o que é o insondável, né? Insondável vem da palavra sonda. Sonda vem da palavra tornar conhecido, né? Então, quando você faz uma endoscopia, uma sonda entra pelo percurso digestivo, né? E ele vê aquilo que ninguém vê. Então, assim, vamos dizer que para nós, olhar dentro do tubo digestivo é insondável, nós não conseguimos ver, mas Deus está lá, você entende? Dentro do que a gente não consegue enxergar,
Deus está presente nas nossas vidas. Então, são insondáveis os seus juízos, né? Inescrutáveis os seus caminhos. Vamos abrir um outro texto muito importante para a gente entender a ausência da palavra Deus no livro de Esther, que está em Isaías 55, versículo 9. Isaías 55, versículo 9. E eu gosto muito desse versículo, muito mesmo. Esse versículo ele diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, né? Então, assim, Deus, ele na sua graça e na sua soberania, nós vemos que Deus, ele sempre ele está presente em todas as coisas, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar. E os pensamentos dele, o plano dele, é bem maior do que os nossos planos. A gente faz um plano, mas o nosso plano é incomparável com o plano que Deus tem sobre as nossas vidas, né? Então, assim, o livro de Esther é um livro que eu queria trazer algumas reflexões que eu, pessoalmente, Joel, eu entendo no livro de Esther, tá? Eu entendo que Esther, quando a gente lê o livro de Esther, a gente entra dentro de um choque cultural. A gente está aqui estudando a palavra de Deus nessa questão da cultura judaica, né? De como que Deus entrou, né? Como o homem entrou na história de Deus e como que Deus escolhe um povo e Deus está modelando esse povo para ser luz para as nações, modelando esse povo para que todos os outros povos conheçam o Senhor Jesus. Então, nesse choque cultural do livro de Esther, a gente está aqui muito concentrado, tudo que a gente está lendo até agora, a gente só tem enxergado pela perspectiva da cultura judaica, né? Então, assim, agora a gente vai entrar dentro de um mundo, dentro de uma cultura estrangeira, e a gente vai ter um choque da cultura judaica com a cultura persa, né? E assim, a gente vai ver coisas que para nós culturalmente parece um absurdo, né? Para nós a cultura deles é um absurdo, porque a cultura tem a ver com certo e errado. Eu vou falar um pouquinho de cultura daqui a pouco com vocês, né? Mas eu entendo que diante desse estudo, a gente precisa talvez aprender a respeitar as outras culturas, né? Tem gente que pensa diferente da gente, né? E a gente não pode achar que a nossa cultura é a melhor. Eu entendo, você gosta da tua cultura, tudo bem, né? Eu vejo muitas vezes assim, principalmente nós da igreja que vem de origem japonesa, né? Às vezes existe algumas frases que eu penso assim que elas chocam com a cultura brasileira, né? Fala assim, os japoneses não fazem isso, os brasileiros têm o jeitinho brasileiro, não sei o quê. Só que quando a gente faz isso, de uma certa maneira, isso chega a ser até considerado um pouco de preconceito racial. E é engraçado, né? Nós somos brasileiros, né? Só que a gente defende uma cultura do lugar que a gente não mora. É engraçado isso, né? Que assim, na verdade, você é o quê, né? Quando eu fui pro Japão, é engraçado, porque no Brasil todo mundo me chama de japonês, mas quando eu fui pro Japão ele me chamou de estrangeiro. Então assim, eu sou o quê, né? Eu sou japonês ou eu sou estrangeiro? Eu sou o quê? Então assim, é interessante que nessa história de culturas, né, nós japoneses no Brasil, o que nós somos? Nós somos japoneses ou nós somos brasileiros? No final das contas, nós não somos nada. Porque no Brasil nós não somos brasileiros e no Japão nós não somos japoneses. Então, assim, graças a Deus que a gente tem uma nação. E a nação é Jesus Cristo, é o reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. Tem um pastor que eu gosto muito, que ele criou uma igreja chamada C3, né? Porque ele é descendente de coreanos nos Estados Unidos. E aí ele montou uma igreja multiétnica, ou seja, qualquer
nacionalidade entra nessa igreja. Só que ele vivia essa constante confusão cultural entre a cultura americana e a cultura coreana. E ele ficava assim, puxa, a gente é a cultura americana ou a gente é a cultura coreana? E aí ele resolveu criar a igreja C3, o ministério C3, que era o quê? A terceira cultura. Então, assim, a terceira cultura seria o quê? Uma cultura que independe da cor da pele ou do tamanho do olho ou do jeito da onde você veio, mas a formação de uma nova cultura, uma cultura cristã, uma cultura do reino, uma cultura que vive e proclama a glória de Deus aqui na terra, né? E eu achei muito interessante esse pensamento. Inclusive eu fui para Irvine para tentar achar ele, para conversar com ele, para entender esse pensamento dele, porque aqui no Brasil a gente vive muito isso, né? Nós que somos descendentes de imigrantes, nós ficamos um pouco nessa crise. E eu entendo que esse livro da Esther, ele vai ter um pouco dessa crise, né? Porque assim, culturalmente o que é certo para um pode ser errado para o outro, né? A gente olha, que essa cultura é muito preguiçosa, que essa cultura aqui não é organizada, que essa cultura aqui não é limpa, mas assim, de uma certa maneira, a gente vive nessa terra, né? E o que nós podemos fazer para melhorar o que a gente tem aqui, né? E até que ponto nós precisamos interferir na cultura de onde a gente vive para que eles sejam iguais a gente, né? Então a gente vai falar muito sobre cultura aqui nesse livro, né? Então, assim, dentro desse livro da Esther, a gente vai perceber que o povo que conhece a Deus e que vive a Deus é minoria e que é uma realidade para nós, né? Nós aqui, dentro desse estudo, dessa devocional, o cristianismo é maioria, vamos dizer assim, né? Não sei se tem alguém aqui que não é evangélico, que não é de Jesus, né? Mas o que eu sei é a maioria daqui é cristão, está buscando a Deus e a gente tem esse pensamento. Mas no mundo, nós somos minoria, né? No mundo, quem aqui não estudou numa escola onde praticamente você era cristão, você e mais um, e o outro era agente secreto, sabe aquele agente secreto? Você descobre que ele é crente depois de uns 12 anos, né? E mesmo você, talvez viveu numa identidade secreta dentro de lá, porque você não se mostrou cristão dentro da sua sala ou dentro do seu trabalho, né? Mas assim, a gente vai falar bastante sobre isso, porque esse livro, ele trata sobre isso, né? Outra coisa que eu entendo no livro da Esther é que Deus não está explícito aqui dentro do livro como a palavra Deus aparecendo, mas ele está implícito em tudo. Deus está dentro de todas as situações aqui, né? E outra coisa que é interessante a gente pensar, que os judeus, a cultura judaica, ela não separa o sacro do normal, do secular, sabe? A gente pensa assim, orar é espiritual, fazer esporte não é espiritual, comer não é espiritual, fazer culto é espiritual. Você entende? Que a gente faz um dimorfismo, a gente faz uma separação, né? A gente faz uma distinção entre do que é espiritual e do que não é espiritual. O livro de Esther, ele vai tentar fazer você entender que tudo é um bolo só. A nossa espiritualidade, a nossa vida, o nosso cotidiano, sabe, o andar de ônibus, o ir para o mercado, o fazer o culto, o entrar numa sala de adoração, o jogar bola, tudo é espiritual. Eles não separam o que é espiritual do que não é espiritual. Agora vamos entrar na presença de Deus. Agora, então, tudo é presença de Deus nessa cultura do pensamento deles, né? Então, entendendo essa cultura, esse choque cultural, nós precisamos aprender a viver Jesus, a ser cristão sem ser bizarro. Pessoal, olha só que interessante, né? Você pode se tornar um crente bizarro. Sabe como? Você chega num lugar, né, normal, e de repente você começa a levantar o seu braço e orar em línguas. Você entende? Pra quê? Pra quê?
Só para mostrar que você é cristão, só para mostrar que você é crente, você entende? Eu acho que nós podemos ser cristãos sem ser bizarros, sem ser estranhos, você entende? Então, por exemplo, vamos dizer, nós temos aqui muitos irmãos da nossa igreja que frequentam o Caramuru, por exemplo. O Caramuru é o escoteiro, né? E lá no escoteiro, a grande maioria absoluta, massiva, não vai na igreja. E aí você pensa assim, então eu não posso ir lá porque lá não é um lugar de crente. Não, não. Você precisa frequentar lá. O escoteiro, ele tem princípios bons, ele tem princípios importantes para a vida dos seus filhos, né? Você faz amizades legais lá dentro. E dentro desse contexto, que não é um contexto igreja, é um contexto evangélico, sem ser bizarro, você acaba alcançando as pessoas e trazendo as pessoas para Jesus. Pessoal, nós temos aqui, né, gente que lá no Caramuru conheceu alguém que é da nossa igreja. Esse alguém da nossa igreja convidou a pessoa para vir para a nossa igreja. A pessoa conheceu a Deus, conheceu a Jesus, foi batizada nas águas. Pessoal, isso é maravilhoso, né? E foi o quê? Foi um cristão bizarro que trouxe essa pessoa? Não. Foi uma pessoa que foi amiga, uma pessoa que se compadeceu com as dificuldades, né? Uma pessoa que as filhas estudavam na mesma escola, e aí a mãe que vinha na igreja, que é da nossa igreja, viu uma outra mãe passando por dificuldade, foi tomar um café, e aí de repente essa mulher está na nossa igreja, está buscando a Deus, está conhecendo a Deus. Você entende, pessoal? Nós não precisamos ser bizarros numa cultura para a gente mostrar que nós somos cristãos. Mas nós temos que, de alguma maneira, mostrar Jesus dentro de nós. E eu acho que esse livro de Esther, ele vai servir para isso. Ele vai servir para que nós sejamos cristãos dentro da cultura onde nós vivemos, dentro da realidade em que nós vivemos, e dentro dessa realidade, sem ser bizarro, mostrar a graça de Deus e o quanto que Deus habita nas nossas vidas. Outra coisa que eu entendo no livro da Esther é a questão da influência feminina, tá? Eu acho assim, principalmente aqui no nosso estudo na devocional, nós temos uma maioria feminina nessa devocional, né? Pelo menos pelos nomes que eu vejo aqui, a gente tem a maioria feminina. E eu entendo que esse livro, ele trata do quê? Da força da mulher que tem a sua identidade em Deus. Queridas irmãs preciosas do meu coração, vocês são uma voz poderosa na sociedade, se vocês estiverem centradas no coração de Deus, né? Então, e eu entendo que vai se falar um pouco sobre isso, dessa questão da influência da mulher na sociedade e também dentro do cristianismo, dentro da nossa espiritualidade. E, afinal de contas, pessoal, se você olhar o Novo Testamento, as pessoas que tiveram os momentos mais íntimos, mais assim, intensos de espiritualidade, de entrega, de consagração, de busca por Deus, vieram de Jesus com as mulheres. As mulheres, a mulher samaritana, a Maria Madalena, a Maria que derramou o bálsamo aos pés de Jesus, sabe? Jesus ressurreto apareceu primeiro para as mulheres. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, o homem e a mulher, eles são diferentes. Já falei isso num estudo bíblico atrás, né? A diferença entre o homem e a mulher. Os valores são os mesmos, né? Deus criou os dois com a mesma importância, mas os dois têm funções diferentes. Nós temos características biológicas diferentes, hormonais diferentes. Então, cada um foi criado com uma função diferente. E se as mulheres exercerem as funções delas, elas vão ser bênção, muito bênção para a sua casa, para a igreja, para a sociedade. Agora, o problema é a confusão de funções, né? O valor é o mesmo, mas quando a gente confunde as funções, começa a dar confusão em casa, confusão na família, confusão em todo lugar, né? Então, a gente vai ver um pouco disso, né? Outra coisa interessante, teologicamente, o livro de Esther,
ele vai trazer aqui uma semelhança muito grande com a questão do Êxodo, né? Por quê? Porque, de certa maneira, Moisés, sendo judeu, foi criado entre o povo estrangeiro, ele cresceu entre o povo estrangeiro. A Esther também é uma judia que cresceu no meio de um povo estrangeiro. E uma outra característica de Êxodo com o livro de Esther é que ambos tinham, o povo estrangeiro queria massacrar e aniquilar o povo de Deus. Então a gente vê o povo do Egito no Êxodo querendo massacrar, humilhar, acabar com o povo de Deus, e aqui na Esther a gente também vê um pouquinho desse conceito persa querendo acabar, massacrar com o povo de Deus, né? Então são semelhanças teológicas que a gente encontra no livro de Esther, tá? Muito bem, vamos entrar no livro de Esther, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Ele está falando aqui desse rei Xerxes. Deixa eu te falar uma coisa muito interessante que eu estava preparando aqui, eu achei muito interessante. Esse aqui você pode descartar se você não gostar, tá, pessoal? Esse é um detalhezinho do pastor Joel, tá? Eu fui procurar, né, o significado do nome da Esther, né? A Esther tem dois nomes, o nome hebraico e o nome persa. O nome hebraico da Esther é Hadassah. E Hadassah significa murta. E murta é uma planta. E essa planta é uma das 4 plantas usadas na festa dos tabernáculos, né? E aí o que acontece? Essa murta, ela é uma planta, aí existe um conceito judaico sobre a planta chamado murta, que assim, buscando no Google, né, eu descobri assim que a murta é uma planta que a gente chama de dama da noite. É uma planta que ela cresce, se ela for plantada em vaso, ela não fica muito grande, mas se ela for plantada na terra, ela pode chegar a 5, 7 metros de altura. E muitos usam essa murta, essa planta, para fazer muros naturais. Já viu casa que tem muro natural? Que é feito de árvore, assim, planta um monte de árvore junto, aí ela cresce e se torna um muro, né? Um muro natural. Mas essa planta murta, ela possui flores que exalam cheiro, mas assim, a planta não é comestível, né? Então assim, ela tem essa questão da fragrância, mas ela não é comestível. E uma outra coisa interessante que eu vi, né, que os judeus, quando eles falam da murta, eles falam assim que é um símbolo de boas ações, mas é uma pessoa, vamos dizer, a murta significaria uma pessoa com boas ações, mas que não tem o conhecimento das leis, não é um perito nas leis da Torá, né? Então, assim, tem um pouco a ver com a Esther, né? Nesse sentido. E aí então, o nome persa da Hadassah é Esther. E a gente vê que o povo judeu deixa o nome Esther por um motivo muito especial na Bíblia. Porque assim, bom, se ela é do povo judeu, eu vou escrever o livro de Hadassah. Eu não vou escrever o livro de Esther, né? Mas existia um motivo razoável para deixar Esther, que era um nome persa, mas que tinha um segredinho no nome Esther. O nome Esther, ele vem de estar, e essa palavra Esther, estar para o hebraico, tem um significado de escondido, né? Escondido. E é que vem um negócio interessante, né? Porque, de uma certa maneira, a gente vê Deus escondido na história da Esther. Ele está lá, mas as pessoas não estão vendo, mas ele está lá. Ele está escondidinho e a presença dele faz toda a diferença sobre a história e sobre a vida da Esther. Então, assim, essa palavra Esther, em hebraico, ela tem
esse significado. Então, ó, Esther é uma palavra persa, mas olhando para o hebraico, eles enxergam dentro da palavra Esther uma palavra escondida, ou seja, é um Deus escondido, atuante e verdadeiro dentro de uma cultura que não conhece a Deus, né? Interessante isso. Vamos lá. Olhando para o versículo 1, para o capítulo então, começa falando sobre o rei Xerxes. E o rei Xerxes, ele era filho do rei Dario, né? E o rei Dario, para a gente entender, foi aquele rei que deu apoio para os exilados poderem construir o templo em Jerusalém, né? Então o Xerxes é filho desse rei Dario, que viveu no tempo de Esdras e Neemias, né? Então aqui fala que o rei, o reino dele possuía 127 províncias. Inclusive o reino persa foi o reino, porque assim, o povo de Deus, quando a gente leu Crônicas, eles foram exilados pelo povo da Babilônia. Aí depois de certo tempo, os persas dominaram a região, dominaram o mundo ali, e aí por conta dos persas é que os judeus da Babilônia puderam voltar para a terra de Jerusalém, né? E lembrando que Judá era uma província persa. Lembra que quando a gente estudou eu falei isso, né? Judá era uma província persa. Então, dentro dessas 127 províncias que está sendo contada aqui, uma delas era Judá, né? Então, assim, uma dessas províncias era Judá. Então, desde a Índia até a Etiópia, o reinado dos persas ele predominava. No terceiro ano do reinado, ele ofereceu um banquete, uma festa gigantesca, né? Que esse rei queria mostrar o seu poder através da festa. Fez uma festa de 180, de 6 meses, né? Meio ano de festa, pessoal. É bastante coisa, né? O cara tinha bastante dinheiro para fazer meio ano de festa, né? E aí, assim, ele quer mostrar o seu patrimônio, quer mostrar o seu poder. Ele concluiu uma semana de festa para os moradores da capital também, abriu uma festa para todos os moradores em Suzã, né, na capital de Suzã, e no jardim do palácio. Esse rei se mostrava bastante generoso. Versículo 8 e 9. O rei autorizou bebida à vontade, e aí entra um pouquinho da história da rainha Vasti. A rainha Vasti, ela era muito bonita e ela fez um banquete para as mulheres dentro do palácio. Né? Versículo 10 a 11, no sétimo dia da festa do rei, o rei chamou a Vasti, que era muito bonita. Bom, antes disso, deixa eu compartilhar um pouquinho sobre a cultura, tá, pessoal? A gente está falando aqui sobre uma cultura completamente diferente da cultura judaica. Então, assim, primeiro, pessoal, toma cuidado para não se escandalizar com a Bíblia. Daí você fala assim, pô, pastor, mas esse negócio tá na Bíblia, tá liberado a bebida no geral, né? Tipo assim, vamos beber à vontade. Então, assim, pode beber à vontade, pastor. Tá escrito aqui que o rei liberou à vontade. Vamos criar uma lei hoje dentro da igreja evangélica que a bebida tá liberada porque tá na Bíblia que o rei Xerxes liberou a bebida para todo mundo. Você entendeu? Você entende quando eu falo que no Velho Testamento a gente olha para uma história e a gente lê o Velho Testamento, ao invés de criar regras, nós buscamos o quê? Os princípios, né? Então vamos olhar para a Bíblia de uma forma macro. Vamos ler o texto inteiro para depois chegar a algumas conclusões, né? Mas eu queria só falar uma coisa missionária, que eu faço parte de um grupo de professores de missões que trabalha, é um curso chamado Perspectivas, né? E esse curso Perspectivas, ele fala muito sobre a missão transcultural, né? E dentro da missão transcultural, assim, as missões, elas falam assim que quando a gente vai evangelizar um povo,
A gente precisa conhecer a cultura deles, né? A gente não pode simplesmente chegar lá e começar a falar de Jesus para eles. A gente precisa entender a cultura deles e seguir a cultura deles. Então, essa aula aqui que eu dei uma vez, aliás, dei duas vezes essa aula, né? Ela fala sobre a cultura, né? A cultura dá um sentido de segurança e identidade para um povo, né? De dignidade, o sentido de pensar, um sentido de pertencer a algo. E esse autor aqui, ele fala que a cultura, né, é um sistema de mais ou menos integrado de ideias, sentimentos, valores, seus padrões associados de comportamento, produtos, compartilhado por um grupo de pessoas que organiza e regulamenta o que pensa, o que sente, o que faz, né? Então a cultura ela tá muito, ela é muito guiada pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente e pelo que a gente faz, né? Então é por isso que nós que viemos de uma cultura japonesa, às vezes a gente olha para uma outra cultura e a gente acha que eles estão errados, né? E eles olham para nós e acham que a gente está errado, né? Então, por exemplo, na cultura oriental, por exemplo, quando você vai comer, você coloca todos os pratos na mesa, cada um tem um tchauã, o prato não cabe tudo. O tchauã, uma tigelinha que a gente usa, não cabe tudo. Então o que acontece? Com o nosso hashi, a gente pega só o que a gente vai comer e come. Aí depois a gente vai lá e pega mais, com o mesmo hashi. Então assim, vamos dizer que para os ocidentais isso aí é uma... você está contaminando a comida que está ali na mesa. Porque você comeu com esse hashi, você vai pegar de novo, né? Tá certo, que tem gente que é super cuidadosa, que quando vai pegar a comida vira o hashi do outro lado, sei lá, né? Mas assim, eu penso que para algumas culturas uma coisa é errada e para outras a coisa não é errada. Então eu vivi num mundo dos indígenas, onde eles achavam que se uma criança nascesse com algum defeito, ela precisava ser morta. É um infanticídio. Por quê? Porque eles achavam que aquela criança com defeito traria maldição para a comunidade deles. Eu vou fazer o quê? É a cultura deles, né? Então cada um tem a sua cultura, né? Então assim, os povos eles têm culturas diferentes, né? Então as culturas elas estão divididas em camadas, né? Então quais são essas camadas, né? Então é a camada do comportamento, que inclui costumes, produtos, línguas, praticante, todas as línguas, praticante, todas as formas padronizadas de fazer coisas. Então, assim, cada cultura tem o seu jeito de fazer as coisas. Cada cultura, então, existe a camada dos valores, né? Onde o que? Opera com um sistema que proporciona um padrão de julgamento a respeito do que é bom, do que é melhor ou do que é bonito, né? Então, para algumas culturas, ser magra é bonito. Para algumas culturas, ser magra é feio. Bonita é mulher gorda, né? Então, assim, para algumas culturas é diferente. Para algumas culturas, o cabelo liso é bonito. Para algumas pessoas, para algumas culturas, o cabelo encaracolado é mais bonito. Entendeu? Então, assim, de cultura em cultura, os valores variam. Outra coisa que muda nas culturas é a crença, uma camada da cultura, né? Um nível que molda as decisões que por vez ou outra pode mesmo sobrepujar uma análise racional ou valorativa. Então os valores das coisas, né, a sua análise racional, como que você pensa, tem a ver com as suas crenças, né? Então assim, é por isso que talvez a gente tenha a dificuldade de entender a crença de outras pessoas, né? Trazendo um pouquinho para a nossa realidade. Nós somos orientais, né? Muitos aqui são orientais. E nessa cultura oriental, a cultura oriental está totalmente conectada com o budismo, com o shintoísmo, com o confucionismo, você entende? E aí a gente entra no evangelho e a gente às vezes não dissocia todas as coisas. Por quê? Porque alguns valores eles estão impregnados em nós, né? Uma pessoa, por exemplo, que viveu 50 anos na cultura budista. Aí essa pessoa conheceu a igreja evangélica, tá vendo coisas bonitas na igreja evangélica, tá experimentando uma espiritualidade que tá fazendo
diferença na sua vida, na sua família, é difícil você simplesmente falar assim, ó, esquece tudo isso aí, joga tudo isso fora. Vamos viver a espiritualidade de agora. Não dá. Não dá. Você entende? Por quê? Porque é uma camada de valores que cria uma cultura nas pessoas e que cada um na sua velocidade vai ser transformado conforme a graça de Deus, conforme o conhecimento, conforme a palavra de Deus. Isso pode ser rápido ou isso pode demorar. Cada um é cada um, né? Por quê? Porque entendendo a cultura das pessoas, essas crenças, né, são medidas importantes. E a última camada da cultura é a cosmovisão. Olha só, pessoal. Falo cosmovisão, agora vocês já sabem o que é uma cosmovisão, né? Mas a cosmovisão, que é um conjunto de pressuposições que opera muito no nível inconsciente ou coletivo. É a forma de enxergar o mundo. A cosmo, mundo, visão, enxergar. A forma de enxergar o mundo. Funcionam com as lentes que usamos por meio das quais lemos a realidade e reagimos a ela. Ou seja, quando nós estamos... A cosmovisão, ela faz o quê? A gente enxergar da maneira como que nós estamos acostumados a enxergar. Mas se você abraçar a uma cosmovisão diferente, você acaba enxergando de uma forma diferente, né? Olhamos o mundo e a realidade e diante dela e reagimos a partir das lentes que usamos, sem nos dar conta que a usamos. Ou seja, a gente tem o problema da cosmovisão está ligado com assim, o que eu acho certo é o certo. Quando eu vejo alguém fazendo diferente, ele está errado. Mas aí que vem a tal da cosmovisão, entendeu? Se você se colocar na pele daquela pessoa, que é uma palavra que eu gosto muito chamada empatia, se você se colocar na pele daquela pessoa, tenta entender o porquê daquilo ali. Você entende? Então, por exemplo, Paulo, em Atos capítulo 17, ele vai para a Grécia, lá em Atenas, e ele entra dentro de um lugar, do aerópago, cheio de ídolos. Cheio de ídolos. Sendo que ele acredita num Deus único, num Deus verdadeiro, no único Deus, criador dos céus e da terra. E aí ele entra dentro desse lugar cheio de ídolos. O que que o Paulo faz? Ele condena que eles estão errados? Ele xinga eles? Fala que todo mundo vai para o inferno porque eles estão errados? Não. Paulo chega no meio daqueles ídolos, olha para os atenienses e fala assim, atenienses, vejo que vocês são religiosos. Eu também sou religioso. E que vocês são muito devotos àquilo que vocês acreditam. Fantástico! Ganhei o cara, você entende? O cara, eu ganhei a confiança das pessoas. A gente vai ver aqui na história da Esther que de uma certa maneira o jeito da Esther cativava as pessoas, né? E a gente vai olhar um pouco isso, tá? Então chega de falar de cultura, senão eu não termino hoje isso aqui. Então, olhando para o livro da Esther, a gente vê que a gente vai ter muito o que falar sobre essa questão das culturas. E versículo 10 até o versículo 11, a gente vê que teve um problema no casamento do Xerxes com a rainha Vasti aqui, né? No meio da festa, diz que o cara tava meio chapadão lá, de tanto beber. E aí ele chama a esposa dele, fala para os oficiais, vai lá e traz minha esposa para cá. Só que ela se recusou aí, né? A mulher era durona, né? Conheço várias mulheres duronas, né? E aí, assim, essa mulher é durona e ela então falou, não vou, não quero ir, e ponto final. Só que isso, de uma certa maneira, foi uma afronta ao rei Xerxes. Pessoal, mais uma vez, tô falando aqui da cultura persa, tá? Não tô falando o que é certo ou o que é errado. Estamos lendo a história, beleza? Vamos tentar separar o que é história do que é certo e errado, tá? Não vai achar, então quer dizer que o pastor acha que ele não gosta das mulheres duronas. Não, eu gosto, né? Eu gosto de todo mundo. Mas assim, a gente precisa olhar para esse texto, entender o que é história e o que não é história. E aí então o que acontece nessa história é que a mulher, por ela ter recusado, aí os oficiais se sentem agredidos, o rei se sente agredido, ficou ofendido, né? Assim, é engraçado porque aos nossos olhos a gente enxerga isso como uma coisa tão pequena, né? Tipo assim,
Você vai quebrar um relacionamento por causa de um negócio tão pequeno, né? E aí é aquele negócio, sabe? É criar pelo em ovo, sabe? É fazer tempestade em copo d'água, né? O camarada criou um problema nacional, por conta de que a mulher não quis ir quando ele chamou, você entende? E aí ele cria um decreto de que todas as mulheres têm que ser submissa ao seu marido. No versículo 21 e 22, eles até criam uma frase. Eu escrevi pela frase da Bíblia Mensagem. A Bíblia Mensagem é assim: todo homem é senhor do seu lar e o que ele disser deve ser respeitado pela sua mulher. Olha que maluco, né? Maluco. Pessoal, não estou falando que isso é certo. Nós precisamos tomar cuidado para não olhar para um texto desse. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu poderia muito bem pegar, sabe, a Bíblia e falar para vocês: olha, pessoal, mas está na Bíblia. Está escrito, versículo 22, 21, 22, está escrito na Bíblia que o rei fez essa pronúncia de que todo homem é senhor do seu lar e que o que ele disser tem que ser respeitado e a mulher tem que obedecer tudo o que ele falar. Está na Bíblia. Assim como está na Bíblia, pessoal, tem um versículo que fala na Bíblia assim: olho por olho, dente por dente. Né? Não é verdade? Está lá na Bíblia. Aí você vai falar assim: então quer dizer que se alguém fizer uma coisa eu vou me vingar com ele, né? Aliás, olho por olho, dente por dente, eu queria colocar o nome da clínica do meu pai, olho por olho, dente por dente, né? Porque eu sou dentista e ele é oftalmo, e aí eu ia olho por olho, dente por dente. Mas ele não deixou. Daí o que acontece, né? Que a gente vê essa história, assim, a gente tem que tomar um cuidado com a Bíblia também, né? Pra gente não pegar um texto e transformar ele num pretexto, né? Então, assim, o texto, olha só essa frase que bonita, né? O texto fora de contexto é um pretexto. O texto fora de contexto é um pretexto. Ou seja, se você pegar um trecho da Bíblia, tirar ele fora do contexto, você pode transformar essa frase em um pretexto, em uma frase, em uma regrinha na sua vida que vai atrapalhar você, né? Então tome cuidado, um texto fora de contexto é um pretexto, né? Um texto fora de contexto é um pretexto. Então toma cuidado com isso. A gente entra no capítulo 2, e aí o que acontece é que, passado algum tempo, os auxiliares do rei começaram a pensar em escolher uma outra esposa para o rei, né? Escolheram as moças mais bonitas, né, dessa região de Suzã, para que o rei pudesse escolher uma nova esposa. Versículos 5 a 7. Havia um judeu que trabalhava no reino chamado Mardoqueu. E aí, pessoal, algumas bíblias vão falar Mordecai, alguns vão falar Mardoque e alguns vão falar Mardoqueu, tá? Então é a mesma pessoa, a mesma pessoa com vários nomes. E esse Mardoqueu, ele veio da linhagem, ele fala sobre a linhagem. E dentro da linhagem fala descendentes do rei Saul. Não falou exatamente Saul na Bíblia, mas o Quis era o pai do Saul, né? E o povo de Saul era a da tribo de Benjamim, né? Então vamos entender que o Mordecai, né? É isso que a gente precisa ver, pessoal. A gente não vai ver a palavra Deus aqui no livro de Esther, mas Deus está implícito na vida do Mordecai, né? Do Mardoqueu. Por quê? Porque ele vem de uma linhagem real. Ele vem de uma linhagem real do povo de Israel, do primeiro rei de Israel, né? Então vamos entender o quê? Que toda a linhagem de Mardoqueu, de Mordecai, veio de uma cultura. Ele foi criado, a cultura dele, os antepassados dele vieram de uma linhagem que tentava buscar Deus, que buscava Deus, o Deus verdadeiro, Deus bíblico, Deus de Israel, Deus Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, assim, ele vem de uma linhagem e ele estava exilado, ele foi exilado, né? Nesse período, ele participou do exílio. E aí o que acontece é que ele tinha uma prima que perdeu os pais, que chamava Radassa, que era órfã de pai e mãe. Então esse primo, Mardoqueu, o Mardoqueu criou a sua priminha, né?
que perdeu os pais, ela foi criada pelo Mardoqueu. Versículo 8, então, fala da Esther. A Esther estava entre as mulheres que seriam selecionadas. Versículo 9 a 10, aparece esse tal de Hegai, né, que se agradou de Esther, deu uma atenção especial para ela, tratando da beleza. A Esther não disse nada sobre a sua origem. Então, versículo 9 a 10, a gente vê o quê? Que a Esther, ela conquistou a confiança do Hegai. Duas coisas importantes aqui, né? Eu acho que nós, como cristãos, nós precisamos ter essa política da boa vizinhança, né? De, mesmo que a pessoa não é cristão, vou tratar bem só quem é cristão, quem não é cristão não vou tratar bem, não. Né? A gente trata bem todo mundo e nós precisamos ser exemplo na sociedade. E outra coisa que eu penso é que Deus usa pessoas do mundo para nos abençoar, né? Pô, mas o cara não é nem crente, o cara tá me abençoando? Sim, né? Então eu entendo que esse livro ele trata pra gente também de uma ideia de que Deus pode usar as pessoas, mesmo que elas não sejam cristãos, para abençoar a sua vida, né? Por quê? Pelo simples fato de que toda a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós, sendo cristão ou não sendo cristãos, a gente manifesta o Deus criador nas nossas vidas. O seu poder de criatividade, a sua inteligência, né? A sua benevolência. Muitas vezes, você vê pessoas no mundo que são muito caridosas. Os espíritas, eles são muito solícitos. Muito. Né? A solidariedade deles é um negócio fantástico. Isso vem o quê? Da humanidade deles. Pastor, então como que eu vejo que eles são bonzinhos e você fala que eles não têm Deus? Não, estou falando que eles não têm Deus, mas toda a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, de uma certa maneira, toda a humanidade manifesta o Deus Criador em suas vidas. Não significa que todo mundo está buscando a Deus, mas que a humanidade manifesta a graça de Deus na sua vida, tá? E aí a Esther aqui, ela não disse para ninguém que ela era do povo judeu. E a gente vê aqui uma omissão, né? Poxa, será que ela está mentindo? Né? Será que é um pecado? Né? Eu entendo o seguinte, que nesse momento não existia a necessidade de ela manifestar a sua diferença de origem ou da sua diferença em relação à sua crença, né? Pessoal, muitos lugares que você vai, você não precisa ficar falando, eu sou evangélico, hein? Tá, pessoal? Sou evangélico, então não fala palavrão perto de mim, né? Você entende o que eu tô falando? É aquilo que eu falei para vocês no começo. A gente não precisa ser bizarro. A gente pode ser pessoas comuns com algo muito especial dentro de nós, né? Então, eu não entendo essa omissão de Esther como um pecado, mas eu enxergo que essa omissão de Esther no sentido de que ela estava inserida numa sociedade e ela estava vivendo Deus dentro do coração dela. E assim, eu entendo assim, que ela de uma certa maneira, houve uma necessidade de ela não se expor como uma pessoa do povo de Israel, de Judá, para que ela possa ser inserida na sociedade. E o Mordecai, esse Mardoqueu, incentivou ela a não se declarar judia nesse período. Por quê? Primeiro, ia ser um risco de vida muito grande para ela, né? Se ela falasse, ela estava debaixo de várias autoridades. Se o pessoal que tem raiva, a gente vai ver aqui um cara que chama Haman, que a gente vai ver aqui, o cara odeia com ódio mortal os judeus. Né? Se descobrissem que ela era uma judia no meio das mulheres selecionadas, ela ia ser eliminada na hora. Né? Então houve aqui uma direção. Agora, a gente pode fazer até uma comparação, né, pessoal? Por exemplo, Daniel, né? Aqueles jovens de Daniel, quando estavam lá no rei Ciro, no Nabucodonosor, na Babilônia,
Eles falaram assim: não, nós não vamos comer as comidas do rei, nós queremos nos manter puros. Você entende? Mas ao mesmo tempo, aqueles jovens da cativos da Babilônia, escravos da Babilônia, eles falaram o que com o chefe deles? Que tinha um cara que era chefe dos jovens. A gente já vai chegar na vida de Daniel um dia, né? E aí a gente vai trazer de volta essa ideia. Mas aí ele falou assim: olha, faz um teste, né? A gente vai comer a nossa comida, não vai comer a comida do rei. Se der errado, a gente assume a culpa e a gente começa a comer a comida do rei de novo, né? Então, de uma certa maneira, existem casos e casos. E nesse caso da Esther, talvez no caso da Esther, era necessário que ela omitisse essa verdade. Mas eu entendo que se alguém. Você pode ir para um trabalho. Você não precisa chegar lá no seu escritório, botar uma cruz de 2 metros em cima da tua mesa, abrir a Bíblia Mirador no Salmo 91, vestir a camisa Eu Sou de Jesus, né? E aí, entendeu? Isso que eu chamo de ser bizarro. Nós não precisamos ser bizarros. Nós podemos ser cristãos. E se um dia alguém perguntar: ah, você faz o que domingo? Vou na igreja. Simples. Ah, você tem uma religião? Tenho. Você tem um Deus? Tenho. Que Deus que é? Jesus. Se alguém perguntar, você fala. Mas você não precisa, entendeu? Chegar dentro do ônibus e começar a gritar: eu sou de Jesus, glória a Deus! Que o Espírito Santo caia e mande todo mundo pro inferno. Você entende? Não preciso fazer um negócio desse, né? Não preciso, né? Mas assim, eu entendo que nós podemos nos manifestar na hora certa, né? Aliás, eu não sei se você já ouviu falar, no metrô, pelo menos o metrô que saía da Zona Leste aqui para o centro da cidade, ele tinha um vagão chamado Vagão dos Crentes. O pessoal sabia qual vagão que era e todos os crentes entravam de manhãzinha, às 6 da manhã lá, naquele vagão, e o vagão passava a viagem inteira cantando louvor ao Senhor. Eu sempre tive curiosidade de entrar nesse vagão, mas eu nunca consegui. E nesse horário eu não andava nesse metrô. Mas vamos lá, voltando aqui para o texto, né? Então, versículo 11. Todos os dias o Mardoqueu dava uma olhadinha ali para ver como que estava a Esther. Versículo 12 a 14. 12 meses de preparação, cada moça era levada ao rei Xerxes, e só ia uma vez. E só voltava se o rei gostasse dessa mulher, né? Então, assim, tudo isso, pessoal, mais uma vez, é cultura persa, tá? Não vamos falar: então, de agora em diante, vamos fazer isso na nossa... Não, é cultura persa. Longe de mim. Versículo 15, né? Então, na vez da Esther, todo mundo levava alguma coisinha com ela, mas a Esther não quis levar nada. E a Esther, com o seu comportamento... Olha só, essa frase é muito bonita, né? A Esther, com seu comportamento, conquistava a admiração de todos os que estavam com ela. Né? Interessante, né? Eu entendo assim que um cristão, hoje, aqui no mundo, ele devia ser uma pessoa agradável, não uma pessoa desagradável, né? Não uma pessoa julgadora que chega no lugar e começa a julgar as pessoas. Ah, isso está errado. Ah, isso aqui é do demônio. Ah, isso aqui não. Mas o cristão deveria ser uma pessoa agradável, uma pessoa que atrai as pessoas, né? Ontem eu estava assistindo um filme com minhas filhas, que as minhas filhas tinham que assistir esse filme para a escola. O filme chama Extraordinário. Pessoal, esse filme é realmente extraordinário, né? O filme conta a história de um menino que nasceu com um defeito no rosto, né? Ele se submeteu a centenas de cirurgias para poder escutar, para poder enxergar. Então ele tem uma deformidade no rosto, né? Uma deformidade grande no rosto. E ele vive... Pronto, mano. Então ele vive esse mundo, né? Então até a pré-escola inteira ele fez homeschooling, fez escola em casa, e aí ele ia entrar numa escola pela primeira vez, aí começa o filme, né? O menino ia entrar na escola normal, ia conviver com outros meninos e tal, e aí uma trama... Fantástico, pessoal, fantástico. Assisti esse filme, muito legal. Chorei pra caramba ontem com esse filme, né? Mas no meio desse filme, o menino mesmo, ele fala uma frase que me chamou muito a atenção. Esse menino, ele disse assim: quando você tiver que escolher entre a sua convicção e ser gentil, seja gentil. Essa frase me marcou, sabe, pessoal?
Se você tiver que escolher entre a sua convicção e ser gentil, seja gentil, né? Às vezes, por conta das nossas convicções, das nossas verdades, da nossa crença, do que a gente acha certo, a gente acaba entrando em conflito com as pessoas. E ao invés de nós criarmos laços com as pessoas, a gente acaba criando barreira, né? Por que que tem tantas pessoas que têm raiva da igreja evangélica hoje? Porque ao invés de criar laços, criaram-se barreiras. Por que que existe tanta raiva entre denominações? Os presbiterianos, com os batistas, com os metodistas, com a Assembleia de Deus. Porque ao invés da gente buscar uma gentileza, a gente baseou nas nossas convicções, em vez de chamar de irmão, chamar de primo. Você entende? A gente deveria ser irmão, né? Meu primo batista, né? Não, é meu irmão batista. Você entende? Então, assim, eu entendo que eu gostei muito dessa frase, né? Foi o próprio menino que disse assim: quando você tiver que escolher entre a sua convicção e a gentileza, escolha ser gentil. Então, a Esther, versículo 16, a Esther foi para o rei Xerxes. Versículo 17 a 18, o rei se apaixonou pela Esther, entregou a coroa real para ela, no lugar de Vasti. Então, a Esther tomou o lugar daquela rainha Vasti, fez um banquete, decretou feriado, distribuiu presentes para todo mundo. Versículo 19 a 20, até então a Esther não falou nada de onde veio em obediência ao Mardoqueu ou Mordecai. Pessoal, sempre que eu falar Mardoqueu, eu vou falar Mordecai, é a mesma palavra, tá? Mesma pessoa. E aí o capítulo 3 começa falando desse Ramã. Pessoal, muito importante a gente entender da onde vem o Ramã, tá? O Ramã, ele começa a falar da sua descendência e ele vai falar sobre um tal de Agag. Vamos voltar a nossa Bíblia em 1 Samuel capítulo 15. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15 e a gente vai entender uma coisa importante aqui nesse texto. 1 Samuel capítulo 15, versículo 7. 1 Samuel capítulo 15. Ó, vou começar falando aqui do versículo 2, tá? O versículo 2 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 4. Então convocou Saul os homens e reuniu a Telaim, 200.000 soldados da infantaria, 10.000 homens de Judá. Versículo 5. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale, e depois disse aos queneus: Retirem-se e saia do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram no meio dos amalequitas. Versículo 7, importante. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho desde Havilá até Sur, leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas. Exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército poupou Agag e o melhor das suas ovelhas e bois e bezerros gordos e carneiro, e pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível, inútil, eles destruíram por completo. Então, assim, vamos entender a história aqui, tá, pessoal? Deus mandou destruir os amalequitas por completo, para acabar com essa tribo. E aí, o que acontece? Sobrou um. Aliás, não deve ter sobrado só um, deve ter sobrado outras coisas também e outras pessoas. Então, esse Agag, que era esse rei aqui, ele está na linhagem de descendência de Ramã. Então, mais uma vez, pessoal, mostra que essa questão da vingança, né? Então, assim, o Saul, a desobediência de Saul há 500 anos atrás dessa história, trouxe uma consequência gigantesca para esse povo agora, e para Esther agora, né? Então os judeus nesse momento vão ser perseguidos
por conta de uma raiva, por conta de um problema que aconteceu há 500 anos atrás, né? Então, assim, eu digo para vocês, né? Eu vivi um pouquinho disso na minha pele, claro, não chega nem aos pés do que a gente está lendo na Bíblia. Mas, assim, a gente sabe que os coreanos e os japoneses tinham uma briga entre eles, né? E que os japoneses, de uma certa maneira, que conquistaram aquele outro lado do continente, né? Saíram da ilha do Japão e entraram no continente, conquistaram Taiwan, né? Conquistaram a parte da China e conquistaram a Coreia, né? Que os japoneses, de uma certa maneira, maltrataram dos coreanos. E aí fica essa rixinha, né? Quando um japonês ouve falar de coreano, fica assim, ai, coreano, ai, não gosto. Ai, você vai comprar carro coreano? Ai, fala sério, compra Honda, Mitsubishi, Toyota, né? Então assim, aí tipo assim, é um negócio que fica assim. E aí quando, assim, sabe quando eu nem ligava para essas coisas, e de repente eu caí na igreja coreana. E eu entrei dentro da igreja coreana, e eu tava ali cultuando, buscando a Deus dentro da igreja coreana. E aí no meio dos coreanos, eu lembro, em 1996, quando eu entrei lá e eu estava numa reunião de oração e todo mundo orando em coreano, eu não entendia nada, mas eu estava ali para buscar Deus, né? Não tinha, para mim não tinha problema. Eu lembro que naquela época eu estava orando e de repente veio um evangelista, um seminarista. Ele se ajoelhou na minha frente chorando e começou a me pedir perdão. Eu falei assim, camarada, você não fez nada para mim não, né? E ele falou assim, fiz sim, porque eu sempre odiei os japoneses, mas vendo você aqui adorando a Deus comigo, Deus quebrou meu coração e eu preciso te pedir perdão. Eu falei, então eu te perdoo, meu irmão, vamos viver juntos, vamos viver uma nova realidade, né? Jesus Cristo quebra as nossas barreiras. E não foi um não, pessoal, foram 5 que vieram no período que eu vivi entre os coreanos, que vieram pedir perdão para mim porque odiavam os coreanos. E aí eu coloquei no meu coração que sempre que eu fosse pregar num culto de coreanos na língua coreana com tradução, que toda vez que eu começasse a pregar, eu pedi perdão para os coreanos pelas coisas, pela raiva que o povo japonês tem ou tinha do povo coreano, sabe? E aí isso fazia o quê? Olha só que interessante. Fazia o quê? Ao invés de criar barreiras, eu criava laços. E eu vivi na igreja coreana durante 20 anos. Eles me ordenaram pastor. Eles sustentaram a minha vida. Eles pagaram meus estudos. Eles me sustentaram no campo missionário. Eles me deram a oportunidade de me tornar um líder. Eles me enviaram para vários cursos dos Estados Unidos. Eles aperfeiçoaram meu conceito, minha teologia. Eles me apoiaram em tudo que me formou como pastor. Os coreanos, né? E aí eu entendo, sabe, que de uma certa maneira, se você... eu me enxergo como Esther nesse momento, sabe? Que entrou dentro de uma cultura diferente, mas que procurou criar laços e não criar barreiras. E eu fui muito abençoado com esses laços, e eu entendo que a Esther também vai ser muito abençoada. E a gente vai ser abençoado por conta dessa história. Então vamos lá. Voltando para a história, Ramã, ele é descendente desse Agag. E então ele cresceu a vida inteira dele ouvindo história dos judeus, que os judeus eram maus, que os judeus acabaram com a família deles, que o judeu acabou com a descendência deles, que os judeus eram ladrões porque eles roubaram as melhores coisas da terra deles, que os judeus queriam acabar com os amalequitas. Então esse Ramã, ele vive uma cultura de ódio para com os judeus. E nesse momento, então, a gente vê que o Ramã, ele tem um problema com Mordecai, né, com Mardoqueu, porque todo mundo se curvava perante o Ramã, mas o Mordecai não se curvava, porque ele era judeu. Então vamos dizer que os judeus também cresceram com esse ódio dos amalequitas. Os amalequitas colhem os judeus. E se essa corrente de maldade não for quebrada, eles nunca vão conseguir se conectar. Você entende? É o que a gente chama o que algumas pessoas chamam de maldição hereditária. O negócio vai passando de geração em geração. O ódio vai passando de geração em geração.
o pai ensina o filho que não é para gostar dos coreanos. Aí o filho ensina pro seu filho que não é para gostar dos coreanos. Aí esse conta para esse, ouve na escola, ouve na palestra, e aí começa a criar uma maldição hereditária. É um mal que vem de geração em geração. Até um dia que um camarada chega e fala assim, não, não, tá errado. Eu não posso viver esse ódio. Eu não quero viver esse ódio. Eu quero viver a comunhão, eu quero amar as pessoas, mesmo diferentes, eu quero amar. E aí você então se torna a quebra da corrente, você se torna a quebra da maldição hereditária. Você entende que a obra de Cristo Jesus quebrou tudo aquilo que nos separa das outras nações e nos une e nos faz próximos de Deus. Lembra quando a gente falou um pouquinho sobre Ismael, sobre os muçulmanos? Nós temos que amar os muçulmanos. Nós não podemos ser criados nessa cultura do ódio de que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque, e eles se odeiam, e Abraão expulsou Ismael da terra deles, mas Deus abençoou os 2 filhos. Isaque teve 12 filhos, Ismael teve 12 filhos. E Deus abençoa e Deus tem cuidado. Então todos os povos, na verdade, são filhos do próprio Deus. Só que a gente, por conta de picuinha, por conta de achar pelo em ovo, por conta de fazer tempestade em copo d'água, a gente perde amigos. Pessoal, a gente perde amigos. Por conta de picuinha, por conta de coisa pequena, né? E aí eu entendo que nós, como cristãos, nós temos a oportunidade de quebrar essas maldições, de quebrar essas inimizades. E de nós sermos o agente que conecta as pessoas. Eu creio que Jesus Cristo dentro de mim me faz uma pessoa que conecta as pessoas. Eu entendo que por conta de mim, os coreanos e os japoneses podem se tornar amigos. Pessoal, quando eu teve o culto de consagração minha lá na igreja da vila, os pastores coreanos pregaram e oraram naquele culto, pessoal, junto com os japoneses. E os japoneses junto com o americano, porque tinha um tal de Daniel Osley lá, que é americano, e o japonês também fez um mal lá em Pearl Harbor, né, nos Estados Unidos. Podia ter raiva, aí os Estados Unidos mandou uma bomba nuclear pro Japão, e tinha americano com japonês, com coreano, com chinês, com taiwanês, e estava todo mundo lá no dia da minha consagração como pastor da igreja da vila. E eu acho isso maravilhoso, pessoal. Eu recebi bênção de todas as nações ali, dos brasileiros, dos coreanos, dos chineses, dos japoneses, dos americanos, de todo mundo, né? Então eu entendo que talvez você possa ser o elo que une as nações e não que separa as nações. E acho que pode ser uma oração que a gente faz para nós mesmos. Deus me usa para conectar as nações, não para separar as nações. Então esse Ramã aqui, ele faz uma trama diabólica para acabar com o povo de Israel, para massacrar. Versículo 13 e 14 dá ordem para massacrar todos os judeus, homens, mulheres, velhos, jovens, crianças, e confiscar todos os seus bens. O rei Ramã sentava para beber com o rei e o Ramã sentavam para beber junto, enquanto a cidade de Suzã alvoroçada com as notícias desse decreto. Capítulo 4, então, para a gente acabar. Mardoqueu descobriu, rasgou as suas vestes. Tá, uma outra coisa que eu achei importante dentro da história, a gente olhar isso aqui. A rainha, quando fala da rainha Vasti, fala que a rainha não podia entrar na presença do rei, senão ela podia morrer. Outra coisa importante da história que fala aqui é essa questão de que quando estava se escolhendo a Esther, o Mardoqueu ele descobriu uma trama de 2 caras para matar o rei Xerxes. Lembra desses pedaços da história? Né? E aí o Mardoqueu fala para Esther, Esther vai lá e avisa o rei que tem 2 caras querendo matar ele. E isso gera credibilidade para Esther, né? Então todas essas coisinhas a gente vai guardando na história para a gente entender o que vem lá na frente. Aí no capítulo 4, então, o Mardoqueu descobriu que o Ramã tramou tudo isso, criou um decreto, o próprio rei deu o anel dele
como selo, né? Ontem a gente falou do selo, né? O rei deu o selo real para autorizar, para dar autoridade, para mostrar o que era verdade, esse decreto, e o que era decretado pelo rei tinha que ser cumprido. E aí o Mardoqueu, ele rasgou as suas vestes, vestiu o pano de saco e cinzas, e ficou na porta do palácio, em forma de protesto, um protesto pessoal, uma indignação pessoal, né? Já falei para você, esse negócio de rasgar a veste é uma questão de uma indignação, quando você se sente assim, atacado, você se sente assim, prejudicado, ou você entende um pecado grave, algo muito grave na sua vida. Eles rasgavam as suas vestes. Ele saiu chorando, foi à porta do palácio, e todos os judeus olhando para o Mardoqueu, então eles entraram num jejum, choravam e se lamentavam, né? Então a gente não está vendo aqui gente orando, gente se ajoelhando, mas a gente tem gente jejuando, chorando e se lamentando. Por quê? Porque aos olhos dos estrangeiros é isso que eles enxergam. Para nós é oração, súplica, intercessão. Para eles é o quê? Eles estão chorando e se lamentando, entendeu? Então, assim, aos olhos do estrangeiro, de quem não conhece a realidade e a cultura cristã, para eles é só um choro bobo, né? Então, é por isso que não está escrito aqui no contexto judaico, no contexto de Deus. Tá contando aqui no contexto dos estrangeiros enxergando a história. Versículo 4 a 8, a Esther ficou sabendo e a rainha, ela ficou inconformada com essa situação e enviou um tal de Hatá. Hatá era um tipo de um mensageiro da rainha para falar com o Mardoqueu, que confirmou essa história, e a Esther intercede perante o rei pelo povo, né? E aí, versículo 9 a 11, a gente vê que a Esther disse que ninguém pode ir à presença do rei sem ser chamado. Então o Mardoqueu estava querendo falar: Esther, vai lá falar com o rei. Mas a Esther falou assim: se alguém chegar na frente do rei sem ser chamado, e se o cetro de ouro não apontar para essa pessoa vai morrer, né? E aí a Esther falou também que fazia 30 dias que ele não solicitava ela, então assim, ela também não podia chegar na presença do rei querendo falar alguma coisa. Isso tudo tem a ver com a cultura persa, né? Versículo 12 a 14, a gente vê que ela poderia ser morta se ela entrasse na presença do rei, e a família dela também ia ser morta se todo mundo descobrisse que ela era do povo de Israel, do povo judeu. Mas tem uma frase muito importante aqui do Mardoqueu, né? Do Mordecai. Ele fala assim: talvez seja por isso, por conta dessa situação, que Deus te colocou como rainha. E é interessante a gente enxergar que dentro da nossa profissão, é por isso que Deus colocou você na tua profissão. É por isso que Deus te colocou como professora, é por isso que Deus te colocou dentro do Banco Central, é por isso que Deus te colocou dentro desse hospital, é por isso que Deus te colocou dentro dessa família. Às vezes a gente pensa assim: mas eu casei, a minha família não é cristã. É por isso que você está lá. É por isso que você está dentro dessa família, é por isso que você está dentro dessa casa, é por isso que você está dentro do seu trabalho. Porque Deus quer usar a sua vida para você trazer essas pessoas para o Senhor Jesus. Você entende? A gente está encontrando aqui nessa história uma razão da causa, do porquê que eu estou aqui. Por que você mora nessa cidade? Por que você faz parte desse grupo? Por que você está dentro do Caramuru? Por que você está dentro dessa família? Por que você casou com essa pessoa? Por que você... Entendeu? Talvez seja por isso, para que as pessoas possam conhecer a Deus através de você. Porque talvez através de você a salvação vai entrar dentro dessa casa. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. É lindo isso, é lindo. A gente encontra a nossa razão do porquê que a gente está aqui nesse mundo, do porquê que você existe, do porquê que você vive na sua família. Porque o Mardoqueu falou assim: talvez seja por isso que você virou rainha, talvez seja por isso que você está aí onde você está hoje, para salvar esse povo, né? Versículo 15 e 16 para terminar. Então a Esther disse: convoquem os judeus de Suzã
e jejuem ao meu favor durante 3 dias, porque ela iria se arriscar. E ela disse o quê? Se tiver que morrer, morrerei. Se tiver que morrer, morrerei. Olha a coragem dessa mulher. Ó, pessoal, mulher é um negócio corajoso, tá, pessoal? Porque se o homem tivesse que ficar grávido, a humanidade já tinha acabado, né? Tenho certeza. Porque o homem não é corajoso. Pessoal, eu sou dentista, eu sou dentista. Eu sei quem tem coragem e quem não tem coragem. Os homens são os mais medrosos na hora do dentista, pessoal, né? Depois que fecha aquela porta, ele fala para a esposa dele, ó, querida, fica aqui na sala de espera que eu vou entrar no dentista. Quando ele entra lá, ele se mija todo, entendeu? O homem, ai, que medo! Ai, não põe injeção em mim, não! Ai, eu vou chorar! Você entende? Eu já vi homem pedir para segurar na mão dele na hora de dar anestesia. Fala sério, né? E as mulheres não. Mulher entra na sala do dentista, abre a boca, deixa dar anestesia, faz tratamento de canal sem reclamar. Você entende, pessoal? Eu entendo, pessoal, que as mulheres são corajosas. E é por isso que Deus escolheu as mulheres para engravidar. Né? Os homens aqui no estudo bíblico estão ficando com raiva de mim. Brincadeira, pessoal. Não fica com raiva de mim, não. Eu só estou dizendo que assim, essa Esther era muito corajosa e eu acho que isso é uma característica das mulheres. Pessoal, as mulheres são multifunção, as mulheres elas têm uma capacidade de cozinhar e ouvir a devocional do pastor Joel ao mesmo tempo, né? E aprender tudo. Então, assim, eu entendo da coragem da mulher, né? Eu admiro muito a minha esposa, não quero puxar saco não, mas assim, a minha esposa, quando ela casou comigo, ela deixou de ser solteira para ser casada, ela deixou de morar em São Paulo para morar no Amazonas, ela deixou de ser estudante para ser uma profissional, ela saiu de São Paulo para morar no cafundó do Judas, onde Judas perdeu a meia, porque a bota ele já tinha perdido faz tempo, né? E ela largou tudo, foi para lá com cara e coragem, sozinha, né? Para morar comigo lá no meio do mato do Amazonas, né? Meu, se alguém fizesse isso comigo, eu falo, não, tô fora, né? Então, assim, eu entendo, pessoal, eu quero que vocês enxerguem. Essa mulher, Esther, era uma mulher extremamente corajosa, isso é característica das mulheres de hoje, mas use isso para o lado certo. Use isso para a coisa certa. Canalize as suas bênçãos, canalize as suas vantagens, os seus dons, os seus talentos em Deus, para ser usado por Deus. Não vai querer falar, porque o Joel está elogiando as mulheres agora, então vou eliminar os homens e vou fazer só, vai ter uma igreja só de mulher agora. Não existe igreja só de mulher, né? Um precisa do outro, né? E nós precisamos encontrar os nossos pontos fortes, nós precisamos encontrar os pontos fortes do outro e nós precisamos canalizar a nossa força e a nossa energia para o engrandecimento do reino de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Muito bom, pessoal. Nossa devocional fica por aqui e amanhã a gente continua com a história maravilhosa de Esther. Espero que a gente tenha sensibilidade para tentar enxergar Deus dentro de uma história onde o nome de Deus não aparece, mas que Deus está embutido em todas as coisas. E que, de uma certa maneira, seria bastante difícil, né, para quem está começando a ler a Bíblia agora, olhar para o livro de Esther e conseguir enxergar essas coisas que a gente está estudando aqui, né, pessoal? Como é importante poder passar esse tempo aqui e tentar conectar 1 Samuel, conectar Romanos, Isaías e fazer toda essa conexão, trazer para o livro de Esther e falar, ó, a Bíblia é um todo e não é só um texto fora do contexto virando um pretexto, beleza? Muito bom, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, alguma curiosidade que você quiser falar? Mulherada ficou feliz hoje com o estudo, né? Eu só quero dizer uma coisa, Fala, Claudinha. que eu vou botar esse áudio no ouvido do Valmir.
Eu amei. Principalmente esse finalzinho. Ah! Mentira, tô brincando. O Valmir é uma bênção, tem sido uma bênção. Ele aqui tem cozinhado tanto, engordando muita gente aqui. Mas obrigada, viu? Muito edificante sempre com as palavras. Graças a Deus, graças a Deus. Alguém mais quer fazer um comentário, acrescentar? Eita, japonesada tímida, né? Vocês podiam fazer mais perguntas, aproveitar mais esse tempo. Não precisa tímido não, a gente é uma família aqui, né? O povo tímido tá cheio de dúvida aí, mas não quer perguntar. Tá bom, então. Não vou forçar a barra não, tá, pessoal? Então, se você tiver alguma pergunta, mais uma vez, sempre eu digo isso, né? Meu WhatsApp tá aberto, vocês podem perguntar. E para mim está sendo uma alegria muito grande de poder fazer esse estudo com vocês, tá? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E muito obrigado pela Tua palavra, que se torna verdade e realidade nas nossas vidas, Pai. Obrigado por poder olhar para o livro de Esther e poder enxergar tantas coisas. E nós pedimos que o Senhor continue revelando a Tua palavra. Eu oro, Deus, para que o Senhor ensine cada um de nós a olhar para a Tua palavra, enxergar a Tua pessoa e ouvir a Tua voz. Eu oro, Deus, para que cada pessoa aqui aprenda a fazer isso, Senhor, de um modo que, de uma certa maneira, nem precise desse tempo de devocional para poder olhar para a palavra e se alimentar da palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui, que o Senhor continue nos guiando com o Teu Espírito Santo e com a Tua palavra. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Bom feriado, né? A gente está no meio de um feriado. Bom que a gente vai ficar em casa. Brincadeira. Né? Mas assim, sempre faço a piada boba, mas assim... Mas tá bom, pessoal. Deus abençoe a todos, né? Que vocês tenham um ótimo dia e que amanhã a gente se vê de novo no estudo bíblico, tá bom? Deus abençoe, pessoal.